A verdade de cada um. Olha, eu era uma médica recém-formada e eu sempre fui uma apaixonada pelo tal do coração humano. A famosa maquininha de fazer tic-tac. O coração humano sempre foi a minha paixão. O que me chamava a atenção era justamente a sua força. O primeiro sinal de vida numa mulher grávida, quando o médico faz a auscultação, ele ouve um coração disparado. Aquilo é o primeiro sinal vital. Aquele pulsar de sangue sendo bombeado é um coraçãozinho, ainda minúsculo, mas já é um coração. O primeiro órgão a manifestar a vida num ventre. Aquele ser, se tudo correr bem, e especialmente o coração for bom, ao longo de 9 meses de gestação, virá à luz, nascerá, quando na verdade o seu coração já nasceu e viverá por longos e longos anos. Digamos que essa pessoa chegue aos 100 anos, pelo menos é o que eu desejo, 100 anos, e com essa idade a pessoa morra. O último órgão a parar será o seu coração, que terá vivido mais do que todos. Terá vivido então 100 anos e 9 meses. Que órgão fantástico é esse, capaz de sinalizar a vida e capaz de findá-la, anunciando a morte. Sem contar que disparado será o órgão mais citado ao longo de uma vida, na alegria e na tristeza. Será o órgão a disparar na descoberta do amor, será o órgão a sofrer nas despedidas, e todos os outros seres especiais que cruzarem o caminho do seu dono, nele, coração, serão guardadas todas as lembranças. E eu pergunto, tem lugar mais aconchegante para se ficar do que ser guardado dentro de um coração? E ainda quando a pessoa diz assim, ó, você mora no meu coração e não paga aluguel. Que delícia ouvir isso. Um coração adulto, ele tem o tamanho de um punho fechado. Ele pesa 340 gramas e dá 38 milhões de batidas por dia. Não, por dia não. São 38 milhões de batidas. Aí eu exagerei. São 38 milhões de batidas em um ano, né? Em um ano, sem nunca parar. Deus, na sua infinita sabedoria, fez o coração sem precisar de descanso. O coração não descansa. O coração não descansa. Através das mitocôndrias, verdadeiras usinas de energia, gerada pela respiração, o próprio oxigênio da respiração, descansa o coração. Seu músculo é o único que não se cansa. É o coração liso, o músculo dele é o liso cardíaco. É diferente de todos os órgãos. Coração, vivo coração, distribui sangue para todos os órgãos do corpo e para 75 trilhões de células. Todas as células do organismo, menos da córnea. As células da córnea são as únicas que não recebem sangue. Foi por esse órgão fantástico, o dono da vida, pelo qual eu me apaixonei. E eu quis estudar a fundo na medicina. Foi pelo coração. Foi assim que me tornei uma cardiologista. E nessa minha função abençoada, já tive a chance de salvar muitas vidas. E algumas vezes, eu senti também o meu coração apertar com algumas perdas. Mas essa era a minha vida de médica, a minha experiência médica, tratando do órgão mais fantástico do corpo humano, o coração.
foi assim. Foi assim na minha vida até que eu vivi aquela experiência. Eu tinha apenas 3 anos já militando profissionalmente como cardiologista. Quando deu entrada no hospital, onde eu também estava no plantão cardiológico, aquele senhor, seu nome era diferente e marcante, Espiridião. Não vou esquecer nunca esse nome. Chegou o senhor Espiridião. Quando chegou às minhas mãos, ele já havia sofrido um infarto na casa dele e dentro do meu consultório havia sofrido mais um. E eu não minto para o paciente. Então eu falei para o senhor Espiridião tudo o que ocorria e que eu teria que levá-lo para o centro cirúrgico imediatamente, onde eu faria de tudo para lhe salvar a vida. Foi aí que o seu Espiridião se saiu com essa. Mas doutora, pera um pouquinho, antes da senhora fazer qualquer coisa, antes que a senhora faça, eu tenho que te contar uma coisa, doutora. Eu tenho o corpo fechado. A senhora não vai poder me abrir. Seu Espiridião, eu não vou mentir para o senhor. Se necessário, eu terei que abri-lo sim, e abri-lo no peito. A minha função é essa. É salvar pessoas e não matá-las. O senhor infartou, está infartando, e tudo tem que ser feito com urgência. Doutora, a senhora é tão novinha, mas eu estou sentindo segurança na senhora, sabe? A senhora me passou segurança. Mas olha, escuta o que eu vou falar para a senhora, e a senhora vai ter que confiar em mim. Doutora, a senhora vai ter que acreditar em mim. O meu guia espiritual está aqui, está falando comigo nesse instante. A senhora permite ter a ajuda do meu guia espiritual? Não entendi. Mas como assim, Espiridião? Eu vou conduzi-lo agora para o centro cirúrgico e eu não tenho tempo de esperar ninguém, não. Não, doutora, não. Não precisa esperar. Ele já está aqui comigo. E devidamente paramentado. O meu guia espiritual é médico formado também. Mas, seu Espiridião, eu não estou vendo ninguém. Só tem eu como médica aqui, como cardiologista aqui. Doutora, a senhora não pode mesmo vê-lo. Não dá para a senhora ver o meu guia espiritual. Ele já morreu. Ele já morreu há mais de 80 anos. Mas ele está aqui agora comigo e pronto para ajudar a senhora. Ele é um espírito. Eu só quero saber se a senhora permite a ajuda dele. A senhora aceita, doutora? O que eu ia falar? Achava aquilo uma loucura do seu Espiridião? Eu, como médica, achava aquilo uma loucura da parte dele? Ele está dizendo que havia um espírito ali e que queria me ajudar. Eu não estava vendo absolutamente nada e nem sentindo absolutamente nada. Mas já que ele me pedia e precisava de atendimento imediato, a senhora aceita, doutora? Seu Espiridião, se é para o seu bem, eu aceito a ajuda dele, sim. Se é para ajudar a salvar a sua vida, que seja muito bem-vindo. Aí eu senti que o senhor Espiridião me apertou a mão. Apesar das dores que ele pudesse sentir naquele momento, ele me agradecia. Senti que, de certa forma, na minha resposta, eu já tinha feito um bem para o paciente. E aí eu comecei a minha maratona de procedimentos em casos assim. No infarto, os danos ao miocárdio são grandes. A parte do músculo que não recebe sangue devido ao infarto simplesmente morre, gerando a chamada IC, insuficiência cardíaca. Normalmente isso ocorre como consequência de um entupimento de artérias. Na emergência se faz tudo de uma vez e os danos do senhor Espiridião eram grandes. Verifiquei através de câmeras do cateterismo que as paredes da artéria entupidas estavam muito finas e relaxadas. Era perigosíssimo o rompimento. Na tentativa de colocar um stent, as veias poderiam não suportar e explodirem. E não era só isso. A preocupação
com a grande parte ofendida do miocárdio. Era um caso bem complexo, bem complicado. Havia eminente risco de morrer. O seu Espiridião poderia morrer nas minhas mãos. Mas enquanto eu me ocupava com o miocárdio, alguma coisa extremamente misteriosa acontecia. Enquanto eu me ocupava com o músculo cardíaco, alguma coisa aconteceu com a artéria entupida. A parede da artéria, que estava praticamente destruída, a artéria havia sido desentupida e a parede da artéria ganhou de novo, elasticidade? Sim, era o que eu via e me parecia normal. Eu só acreditava porque as imagens não mentem jamais e eu via tudo no monitor. O médico, tinha um médico agora plantonista, que também me ajudava, me auxiliava, me acompanhava. Chegou a falar que nem de estente talvez precisasse, porque a artéria havia sido reparada, que estava tudo certo, sem contar que grande parte atingida pelo infarto do miocárdio havia voltado ao normal na pulsação do miocárdio. Que explicação havia para aquilo tudo que estava acontecendo? Horas depois, senhor Espiridião já estava em seu quarto conversando, dando a impressão de que nada havia lhe acontecido. Olha, não havia outra coisa a fazer a não ser dar alta para ele. Ele me agradeceu tanto e disse-me que o seu guia espiritual havia feito grandes elogios a meu respeito, para ele, mas que o guia jamais seria invasivo, estaria sempre pronto para me ajudar, mas desde que eu permitisse. Quando eu sentisse que uma situação mais complicada se apresentasse, bastava que eu chamasse Dr. Varríquio, que eu dissesse: me ajuda aqui, Dr. Varríquio, me dá uma mão, Dr. Varríquio. Era o guia espiritual dele, Dr. Varríquio. Tá bom, doutora? Pelo sim, pelo não. Tá bom, Espiridião. Dr. Varríquio. Tá certo. Pelo sim e pelo não, agradeci o senhor Espiridião. E assim, o tempo correu. Quantas vezes eu estava realizando uma cirurgia mais complexa. De repente a coisa apertava, se complicava mesmo. E eu em pensamento nessa hora, peraí, por que não? Eu lembrava do Dr. Varríquio. Se puder me ajudar. Eu pensava na hora, Dr. Varríquio, se puder me ajudar. Era incrível, mas sempre uma nova ideia surgia. E a partir daí, as coisas caminhavam bem. E eu acabava obtendo bons resultados. Mesmo assim, em algumas vezes acontecia de eu perder o paciente. E quando isso ocorria, eu acabava tendo algum sonho onde me era dito por alguém que existem casos cujos desfechos não podem ser mudados. Isso poderia até me fazer questionar o meu próprio papel de médica, mas recolhi-me na minha pequenez humana e simplesmente aceitei. Anos mais se passaram. 33 anos depois desses fatos, 33 anos depois, eu sofri um AVC. Eu estava de férias e demorei 4 horas para ser socorrida. Dizem meus familiares que eu dei entrada praticamente sem vida no hospital, 4 horas depois de ter sofrido um AVC. Entrei muito mais morta do que viva. Mas o que ninguém sabia é que durante todo esse tempo eu tinha começado a ter um sonho. Eu comecei, sofrendo o AVC, eu comecei a sonhar com o senhor Espiridião, aquele paciente meu.
aquele que eu havia atendido tinha 33 anos. Eu comecei a sonhar com o senhor Esperidião, aquele paciente do qual eu nunca havia me esquecido. Ele estava no sonho, todo vestido de branco, e ele me apresentou para que eu conhecesse o Dr. Varríquio. Doutora, esse aqui é o Dr. Varríquio. Estou tendo a satisfação de apresentá-los. Isso tudo no sonho. Foi a primeira vez que eu vi a figura daquele antigo médico. Prazer, Dr. Varríquio. O cumprimentei no sonho e até o agradeci. Muito obrigado, viu, por toda a ajuda que o senhor me deu ao longo da minha vida. Ele, Dr. Varríquio, ele inverteu os agradecimentos e disse que ele sim tinha muito a me agradecer por eu ter permitido receber a sua ajuda. Foi quando ele me falou, no sonho, isso tudo no sonho: olha, você sofreu um grave AVC, mas hoje é dia da ciência evoluir com a solução do seu caso. Hoje eu vou te operar. Os médicos do seu atendimento serão importantíssimos, mas eu vou operar a senhora, doutora. Sua vida será salva e seu caso ficará registrado nos livros para servir a outras pessoas que sofrerão algo parecido no futuro. Porque tudo nessa vida tem uma razão de ser, e não cai sequer uma folha de uma árvore que não seja da vontade do Supremo Criador do Universo, o grande arquiteto do Universo. E eu, no sonho, agradeci ao Dr. Varríquio e eu consegui sair do meu corpo. Sabe, teve um momento que eu saí do meu corpo e eu fiquei praticamente no teto do centro cirúrgico, de onde eu assistia cada passo da minha cirurgia, com aqueles médicos todos. Eram 4, mas havia um 5º elemento, que eles não viam, mas eu sim. Era o Dr. Varríquio. O Dr. Varríquio estava entre eles. Tudo correu bem. Minha recuperação foi absoluta e total. E de fato, nesse dia, foi desenvolvida uma nova técnica no desvio de vasos cerebrais, o que fez evoluir um pouquinho mais esse tipo de cirurgia. Depois que eu me recuperei, eu quis saber um pouco mais sobre aquele antigo paciente meu, o senhor Esperidião. Eu tinha o nome completo dele. Fiz contato com a família e soube então que ele já havia morrido fazia 11 anos. Nesse dia, eu tive a prova inconteste de que a vida não é só aqui. Embora a ciência não tenha provas, eu as tenho diante de tudo que eu vivi até ali, diante de tudo que me ocorreu. Mas essa minha vida ainda teria sequência, ainda iria continuar. Eu agora tinha 63 anos. Eu estava totalmente recuperada do AVC, mas eu temia a precisão das minhas mãos. Uma cirurgiã, ela necessita das mãos firmes, o mais firme possível. E eu havia perdido uma certa força, especialmente nos dedos da mão direita, devido ao AVC. Já não eram mais as mesmas mãos. Eu tinha um leve tremor na mão direita e me faltava uma certa agilidade e força nos dedos da mão direita. E em virtude disso, em razão disso, eu resolvi então, como cirurgiã, eu resolvi me aposentar. Eu resolvi parar. Falei, não vou. Especialmente no tipo de cirurgia que eu faço, com a mão com esse problema, eu não posso mais. É uma questão de consciência. É a mesma coisa que você dirigir um carro, ser um motorista, e de repente a visão, por exemplo,
tem uma grande perda, uma grande queda. Não era grande o meu problema, mas já era o suficiente, talvez, para complicar algum tipo de cirurgia. Aos 63 anos, eu resolvi me aposentar como cirurgiã. Fiquei insegura. Eu tinha medo de operar novamente. Por isso, eu me limitava a atender no meu consultório. Mas como cirurgiã, eu havia parado. Eu tomei a decisão. Mas será que a vida é assim? Eis a questão. Será que a vida é assim? De repente eu estou lá no meu consultório de cardiologista, quando chega a Verônica, neta de uma antiga paciente minha. A Verônica era neta de uma antiga paciente minha. Essa Verônica teve uma bebezinha linda de nome Bia. Mas essa menininha havia nascido com uma limitação ventricular, a formação anômala das paredes do ventrículo, especialmente o direito. O caso da menininha era cirúrgico. E essa, a Verônica, uma moça, uma jovem mãe, ela me procurou. Doutora, eu estou aqui na senhora hoje. Me relatou o problema da filha. E eu só tenho coragem de entregar a minha filha nas suas mãos para ser operada, doutor. É uma cirurgia do coração. Verônica, eu estou te entendendo, mas olha, eu não estou operando mais. Eu não sei se você soube, eu sofri um AVC. Sim, eu sei. Mas eu vim te pedir, doutora. Verônica, escuta, olha, há profissionais fantásticos para isso. E eu posso te garantir que esses jovens médicos hoje, eles estão muitíssimo bem preparados e melhores do que eu. Não, doutora, não. Eu estou aqui para pedir para a senhora, e se preciso eu vou ficar de joelhos para implorar se necessário. Eu aprendi a confiar na senhora com a minha avó. Ela me relatou o caso da avó dela. Mas, Verônica, eu voltei a falar. Sofri um AVC, eu não sei mais sobre a precisão das minhas mãos. Doutor, eu imploro, opera minha filha. Opera. Eu sonhei com a minha avó Alice. A senhora sabe que a minha avó já faleceu. Ela já morreu. E eu sonhei com ela, doutora. E ela me falou que tem que ser a senhora. Para operar a Bia, minha filha, tem que ser a senhora. Quando ela falou assim, veio tudo à minha mente. Veio o senhor Espiridião, o doutor Varric, e agora a avó dela, Alice, que havia sido minha paciente e que tinha aparecido para ela em sonho, em espírito. Foi nessa hora que eu abri a minha agenda de maneira aleatória e eu vi a seguinte frase. Eu abri assim a agenda de maneira aleatória e caiu nessa frase anotada na agência: vá e faça o que tem que ser feito. Eu falei, não é possível. Quando eu abri assim a agenda, eu pensei comigo, não é possível. Vá e faça o que tem que ser feito. Uma frase que eu havia extraído de um livro, mas ali era uma resposta. E eu falei para Verônica: Verônica, diante do exposto por você, eu vou te atender. Oh, doutora, não tenho palavras para agradecer. A senhora não pode imaginar o quanto a minha família confia na senhora. Esteja consciente. Tá certo, Verônica? Esteja você consciente. Eu já tinha parado de operar. Eu já tinha parado com as cirurgias. Mas eu não posso negar o seu pedido. Me entrega os exames. Você trouxe?
Estão todos aqui, doutora. Me dê os exames da sua filha, da Bia. Eu vou agendar a cirurgia. Assim falando, parece fácil. Assim falando, parece simples e fácil. Mas quando eu vi aquele serzinho, a Bia, aquele serzinho indefeso, com 1 mês e 10 dias de nascida, é de balançar qualquer um. Pedi todas as ajudas nesse dia e fui para o centro cirúrgico. A minha preocupação era minha mão direita. Junto comigo no centro cirúrgico, outros médicos que eu convoquei para que me auxiliassem. Se alguma coisa não desse certo, se eu sentisse que de repente eu não pudesse fazer algum procedimento, eles estavam ali. Pedi todas as ajudas e fui para o centro cirúrgico. Quando eu peguei com a minha mão direita o bisturi, eu senti que as minhas mãos, especialmente a direita, ganharam novamente firmeza, e a direita, e os dedos, não havia tremor. Contando com a ajuda de colegas, eu fui precisa na cirurgia. Cirurgias assim são demoradas. Algumas chegam até a 8 horas. Nesse caso, quase a metade do tempo. 4 horas e meia. 4 horas e meia. Mas quando eu autorizei que fechassem a minha pequena paciente, eu já tinha certeza absoluta que a cirurgia havia sido um sucesso. De onde veio essa certeza? Teve um momento que as minhas mãos não apenas ganharam firmeza, como elas realizavam com maestria cada movimento. E parece que havia uma luz extraordinária, além de todas as que estavam acesas no centro cirúrgico. A cirurgia foi um sucesso. Saí do centro cirúrgico, abracei Verônica, a mãe, Bruno, o pai. Eles me agradeceram e, graças a Deus, a Bia está muito bem de saúde. Foi, digamos, a minha cirurgia de despedida. Porque eu entendi que aquela foi especial. Aquela cirurgia, ela foi especial. Não era uma cirurgia qualquer. Havia muita indicação para que eu fizesse aquela operação. Depois disso, tudo que me aconteceu, eu tenho comigo um pensamento. Comecei a escrever um livro. Não está concluído. Mas assim que eu concluí-lo, eu quero comunicá-lo, Paulinho Boa Pessoa, contando os detalhes de toda a minha carreira e de tudo o que aconteceu na vida dessa médica, que por hora lhe pede, por favor, não divulgue o meu nome. Eu sei que este canal tem sido uma bênção e sucesso na vida de tantas pessoas.
gostaria, a partir desse momento, que elas pudessem mandar para cá o seu comentário, porque cada história, por mais importante que cada história seja, essa importância fica muito maior diante do comentário de cada um. Eu espero a sua verdade em A Verdade de Cada Um, aqui nesse canal, através do seu comentário. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa.